Holismo e ciência combinam? Sim, porque, na verdade, a gente às vezes se confunde pensando que o termo holístico ou algo que é holístico, uma prática holística, por sua vez, ela não tem relação com a ciência ou que ela tem uma relação com algo que é mais místico, espiritual, religioso. E, na verdade, o holismo, ele é independente dessas visões, ele pode fazer parte, sim, até de uma visão religiosa também ou espiritual, e também da ciência, né? O que é o holismo em si? O holismo nada mais é do que uma visão do todo, de algo que é inteiro. Ele considera o todo sendo maior do que a simples soma de suas partes. Esse é um termo para a gente fixar. O todo maior do que a simples soma de suas partes. É uma citação para compreender o termo do que é holístico, uma visão holística. E é uma abordagem que ela está dentro das ciências humanas e naturais, nas quais a gente tem uma visão integrada dos fenômenos da natureza, fenômenos físicos, biológicos. A gente entende que os fenômenos eles ocorrem, a gente pode estudar eles de forma reducionista, porém eles ocorrem de forma integrada, eles não são separados. Com isso que a gente entende também que o nosso organismo ele é formado por células, tecidos, órgãos, vísceras, sistemas e tudo compõe esse todo. A gente até tem as especialidades que estudam isso de forma isolada, mas a gente não deve desconsiderar que tudo está interligado. Então, uma coisa tem relação com a outra, né? Então, um problema que pode afetar a parte física pode ter implicações psicológicas. Condições psicológicas de saúde mental podem ter implicações físicas também, né? A gente até estuda os sistemas, sistema nervoso, sistema endócrino, linfático, sistema digestório, a gente estuda esses sistemas de forma independente, mas na verdade todos eles fazem parte de algo maior, que é o nosso organismo, e não maior como se fosse maior de tamanho, e sim porque eles têm um resultado da sua soma, não é simplesmente estudar isoladamente. A natureza e a função deles é interdependente desses outros sistemas, né? Eles dependem um do outro. Então, por isso que o todo ele se torna maior do que apenas a soma, né? Como se a gente fosse somar as funções isoladas desses sistemas, organismos, órgãos, tipos de células diferentes, como unidades independentes. A gente é algo que é maior do que isso. E aí tem um artigo muito interessante que é More is Different, né? Que a gente traduz como mais é diferente. Um artigo do físico Philip Warren Anderson, que foi um ganhador do Prêmio Nobel. E esse artigo ele enfatiza as limitações do reducionismo e a existência de níveis hierárquicos da ciência, cada um dos quais requerendo seus próprios princípios fundamentais para o avanço, né? Então, ele também participou no Instituto de workshops de uma fundação, de um Instituto de Pesquisa Multidisciplinar relacionado à ciência dos sistemas complexos, né? Então, ele tem essa relação com esses estudos de sistemas complexos, entender todo esse conceito do todo integrado. Então, por isso a gente deve entender que quando a gente fala de algo holístico, de uma prática e considera uma visão holística, isso não é um demérito, na verdade isso é considerado até uma qualidade, uma vez que a gente começou a ter uma visão reducionista para conseguir entender a natureza das partes, né? Porque a gente via o todo e a gente queria entender como esse todo funcionava. Então a gente começou a dividir para entender. Então vamos entender esse tipo de célula, vamos entender outro tipo de célula, vamos ver as diferenças. Então classificando as diferenças dessas estruturas, desses tipos de células diferentes, células epiteliais, células musculares, células do sangue, né? Células diversas, células neuronais. A gente entende suas diferenças para então e depois a gente compreender como elas fazem parte daqueles tecidos. Então a gente entende as células, entende os tecidos os quais elas compõem ali, para entender se são seus órgãos, vísceras e seus sistemas, né? Sistemas complexos. Com isso, a gente começa a entender como funcionaria nosso corpo, né? Entendendo esses detalhezinhos. Só que quando a gente faz isso, a gente não pode simplesmente pensar que, então, bom, eu tenho o meu conhecimento isolado de cada área, daí agora eu já sei como funciona o todo. Porque se a gente for isolar e reduzir, a gente vai chegar à física das partículas. Vou estudar os átomos, os componentes dos átomos, prótons, elétrons, nêutrons e essas partes menores, e não vai ser assim que a gente vai entender o contexto do todo. A gente não vai entender psicologia estudando sobre partículas, a gente não vai entender a medicina e a fisiologia do corpo estudando exclusivamente sobre partículas e querendo simplesmente somar o resultado desses estudos e montar a gente como se fosse simplesmente um aglomerado de partículas, um aglomerado de moléculas, de células. Isso não vai ter um resultado do qual a gente vai compreender esse todo, né? Então, por isso que a gente tem que entender que o nosso organismo, ele é um organismo complexo, que ele é formado de unidades, de células, tecidos, órgãos, vísceras, sistemas, né?
e também formado de partículas, moléculas e tudo mais. Porém, o resultado disso tudo não vai ser uma soma aleatória disso, né? Esse todo, ele vai ser maior do que a simples soma de suas partes. É isso que significa essa frase. Ele não vai ser a soma de entendimento dessas partículas, não vai ser só a soma de entendimento dessas células. Ele vai ser algo que vai se manifestar de forma integrada, um se relacionando com o outro e dessa forma influenciando no todo, no organismo completo. Então, um sistema vai influenciar no outro. Assim como o sistema endócrino influencia diretamente no sistema nervoso. A gente tem até uma ciência que é a psiconeuroimunologia, que entende a relação entre o sistema endócrino, imunológico, o sistema nervoso e a parte psicológica também, né, das condições mentais. Temos a neuropsicologia, que combina os sistemas. Temos diversas linhas de pesquisa e da ciência, de estudo, que combinam a integração dessas outras áreas, porque a gente primeiro dividiu e agora está integrando todo mundo para poder cada vez compreender melhor como funciona a natureza, como funciona a vida, né? Entendendo a natureza de todas as coisas, do nosso universo, do nosso cosmos. Então isso é um pouco para entender a visão holística. Então uma prática que é holística, ela vai estar pensando nesse indivíduo como um todo, ela não vai estar querendo tratar apenas aquele sintoma, apenas um tipo de doença isolado, ela não vai estar querendo ver o indivíduo apenas naquele foco específico da condição que a gente está vendo, o especialista, né? A gente está querendo entender, ok, eu tenho uma área que é a especialidade, porém eu não posso desconsiderar as outras questões que podem envolver. O paciente ele vai ter uma condição específica, que é claro, tem uma especialidade que vai olhar para aquilo, porém a gente não pode desconsiderar outros fatores que podem estar correlacionados. A gente não pode desconsiderar a saúde mental, a gente não pode considerar a parte emocional do paciente, nem o bem-estar. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, ainda que a gente queira tratar uma condição fisiológica muito específica. A gente tem que entender que o paciente não é a sua doença, essa condição, ele é um indivíduo cheio de questões, né, e várias outras coisas associadas. Então isso é uma visão que a gente considera o todo. É claro, né, essa interpretação sempre pode estar evoluindo, melhorando e se desenvolvendo como parte da ciência, né, da filosofia. A gente está sempre refletindo e cada vez avançando mais nossa compreensão sobre a natureza e tentando ajudar mais pessoas. Então, um pouquinho sobre esse assunto. Caso tenha dúvidas, escreva nos comentários e a gente pode conversar sobre esse assunto também. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.